Bom, a gente está construindo aqui o nosso painel. Como eu mostrei para vocês, a gente pode ter algumas opções para fechar esse painel, né? Tá? Eu coloquei esse botão aqui para te mostrar que é possível você reproduzir um componente, como a gente fez na primeira aula, construir um cubo do zero para entender o que cada componente fazia. Nessa imagem, por exemplo, eu vou até renomear ela melhor, eu vou chamar de fechar. A gente sabe que é o ícone de fechar, ela tem um componente botão aqui. O que a gente precisa fazer, certo? Acontece o seguinte, ó, quando esse tipo de painel, lógico que você vai colocar outras propriedades e tudo mais, né? Vou dar play aqui nesse painel para a gente ver como é que o slider está se comportando. Dou play, olha só que maneiro. A gente consegue mexer no slider aqui e tal, mas não tem nenhuma influência em script, nada com volume, porque a gente não tem áudio, não tem nada, certo? E aí cabe você depois, por exemplo, pegar o slider e mexer nas propriedades do slider, mudar a cor do slider. Tem várias coisas, ó, a cor do handle, tipo o verdinho aqui, eu poderia ter uma cor mais a ver com o cenário. Você poderia, por exemplo, do background do slider, poderia se modificar a cor também. Eu vou fazer bastante coisa para você alterar bastante propriedade do que você está construindo. Legal? Então, o que a gente quer fazer agora é, quando eu clicar no botão opções, a gente quer abrir esse slide aqui, né? Enquanto a gente não tem outras opções, a gente só tem o volume, tá até meio grande para isso, mas vamos deixar assim mesmo, só para te dar uma ideia. Então, o que a gente precisa fazer? O painel, você tá vendo que ele tem um monte de filho aqui, né? Text volume, slider, fechar. Eu vou minimizar, né? Estão todos dentro dele. Eu posso, aqui no painel, eu posso desabilitá-lo. Tá vendo essa opção aqui em cima, do lado do nome dele, painel? Vou clicar e vou desabilitar. E aí você pode olhar que na hierarquia ele está meio grayed out, né? Tá meio sem cor, sem highlight, né? Porque ele está desabilitado. A gente só quer habilitar esse painel, na verdade, quando a gente clicar no botão opções. Então, como é que a gente faz isso? Novamente, a gente vai lá no nosso script UI controller, certo? A gente vai criar uma outra função. Vou criar uma função aqui, vou chamar essa função de public void abrir painel opções. Legal? Olha só, bem descritivo. Eu estou seguindo aquela nossa convenção. Primeira, função e classe sempre começa com letra maiúscula e as palavras subsequentes só a primeira letra. E variável começa com minúscula, segunda palavra subsequente maiúscula. Então aqui, por exemplo, painel opções, o que a gente quer fazer é habilitar esse painel. Então, esse painel, a gente sabe que ele é um objeto de jogo. A gente entendeu que tudo que está aqui é objeto de jogo ou objeto de UI, certo? Que também pode ser tratado como objeto de jogo. Então, o que eu preciso fazer? Olha só que legal. Eu preciso vir aqui no script, criar uma variável aqui pública, esse meu UI controller, vou chamar de public game object. Eu vou chamar de essa variável, vou chamar de painel de opções. Legal? Só isso. Painel de opções. Quando eu faço isso, se você for olhar na engine agora, no UI Controller, agora eu vou ter uma variável chamada aqui no meu UI Controller, chamada painel de opções. O que você precisa fazer é só arrastar esse painel para cá. Ó. Pronto, agora eu tenho uma referência àquele objeto. O painel aqui, o meu script UI Controller tem uma referência àquele painel. Agora eu consigo ir lá no script e pegar essa variável que tem uma referência no meu painel, aqui na minha função, eu posso chamar aquela variável lá, painel opções, ponto, eu tenho algumas propriedades. Uma das propriedades umas funções, tem funções e propriedades. Uma das funções que eu tenho é uma função chamada setActive. O que é isso? É uma função que eu consigo passar verdadeiro ou falso, se eu quero ela ativa, verdadeiro, se eu quero ela desativada, falso. Então, eu vou dizer que a função eu quero ativar. Toda vez que eu clicar abrir painel de opções, ela vai me ativar aquela função. Legal? Agora a gente precisa criar uma outra função para fechar esse painel, esse mesmo painel. Então, é o mesmo código. A gente poderia fazer de forma diferente? Poderia. Mas eu vou fazer de forma separada aqui para você ver. Então, eu vou criar uma função ao invés de abrir, eu vou chamar de fechar. Legal. Fechar painel de opções, onde eu quero para fechar, eu vou setar esse painel de opções para falso. Tá legal? Então agora eu tenho duas funções, uma abrir painel de opções e outra fechar painel de opções.
Legal? Agora que a gente já tem tudo certinho montado para fechar os painéis, se eu voltar aqui na Engine, e for nos botões, eu vou no botão de opção aqui, ó. Vou selecionar meu botão de opção, e eu tenho novamente esse script aqui. Basta eu arrastar o meu UI controller, porque eu estou no botão de opções, arrastar para cá, selecionar a função que eu quero, o UI controller. Nesse caso aqui eu quero abrir opções. Cadê? Abrir painel de opções. Pronto. Agora eu vou ativar o meu painel de opções, só momentaneamente, e vou selecionar esse X aqui, né? Esse X que ele é um botão. E vou ativar o OnClick Event dele, né? Aqui, ó. E vou arrastar a minha UI Controller para lá. E aqui na função eu vou selecionar no UI Controller o fechar o painel de opções. Pronto. Simples. Agora eu vou desativar esse painel, porque eu não quero ele ativo. Vou dar o play. E olha só que legal. Agora a gente tem o título do jogo, iniciar, opções sair. Eu clico em opções, ele abre o painel. Eu clico no X, ele fecha o painel. E desativa o painel. É assim que a gente tem um painel aqui para a gente brincar, para configurar o nosso jogo. Legal? E a gente tem o botão de iniciar também, né? Que na verdade transiciona de um elemento para outro. Isso é o poder do script, é o que você consegue fazer com o script e UI. Lógico que a gente não está trabalhando. Imagina vocês aí que sabem desenhar e tal, que constroem suas próprias UIs e dominam um pouco de, e conseguem aprender um pouco de script aí, começa a dominar coisas maravilhosas que vocês vão conseguir fazer. Legal? Então, agora a gente vai trabalhar rapidamente um pouco dentro do que a gente pode fazer dentro do jogo. Legal? Para dar uma ideia de que como manipular esses elementos de UI dentro do jogo. Então, eu vou para aquela cena do jogo, vou salvar essa cena, e agora vamos trabalhar na cena do jogo aqui. Legal? Essa cena do jogo, o que eu vou fazer a priori aqui é adicionar um botão, uma imagem, na verdade. Melhor que isso, melhor que uma imagem, eu vou adicionar um slider. Tá? Esse slider vai servir como a minha barra de energia. Eu vou chamar esse slider aqui de Health Bar, tá? E você vê que ele está bem pequeno, né? Então vou aumentar a largura dele para 400, vou aumentar a altura dele para 100. Tá pequeno também. Vamos ver aqui 250. 250 tá ok, mas eu preciso esticar um pouco ele mais aqui. Aí, uma barra de energia decente. O que não ficou legal foi esse handle, né? Esse handle slide area. A gente não precisa dele para uma barra de energia. Então eu vou, esse handle, eu consigo deletar esse cara. Vou deletar. Pronto, agora a gente só tem a barra de energia. Eu tenho o background e o fill area. Tá legal? Essa barra aqui, por enquanto, esse background aqui, ele tá branco, né? Mas eu seleciono o background aqui, eu consigo mudar a cor dele. Consigo mudar ele para vermelho, por exemplo, com a barra de energia, certo? Então, bacana aqui, certo? O que mais? Aqui dentro de Fill Area, Fill, eu consigo mudar algumas propriedades dele. Dentro da Health Bar, eu tenho, dentro desse Health Bar, desse componente slider, eu tenho alguns componentes. Eu tenho o próprio componente slider e tenho uma propriedade aqui chamada valor, que está dentro do componente slider. Olha só que legal. Olha o que esse slider faz. Comportamento de Health Bar. Olha que maneiro. E aí você consegue alterar, ele está rodando da esquerda para a direita, né? Você pode alterar aqui, ó, na direção da direita para a esquerda. E olha só que legal agora. Acho que está mais como uma Health Bar. Bom, a gente já tem essa health bar aqui. Eu vou adicionar dentro dessa health bar, eu vou adicionar uma outra imagem que eu separei. Eu vou clicar com o botão direito dentro do Canvas, UI, imagem. Eu vou chamar essa imagem de frame frame health bar. Tá? Essa imagem, ela vai ficar atrás dessa health bar aqui, tá legal? Na verdade, eu vou deixar ela na frente para ver como é que ela vai ficar o design dela. Eu vou colocar as mesmas dimensões que a minha Health Bar tem. Minha Health Bar tem 800 por 250. E eu vou pegar esse meu Frame Health Bar, Health Bard, isso é jogando muito League of Legends, Health Bard, é Health Bar. Então, eu vou colocar aqui 800, é o mesmo tamanho por 450, né? Que é o tamanho que eu defini da minha Health Bar, 250, na verdade. Então, eu vou mudar aqui para 250. E eu separei uma imagem, 250? Nossa, ficou muito grande.
150, ok. Esse meu frame health bar, eu separei uma imagem aqui, que ele é tipo um frame mesmo. Essa barra aqui, olha só que legal. Ele dá esse contorno na minha barra. Então você pode ter duas imagens separadas, uma para o frame e uma para a própria barra e tal, que você pode estar desenhando. Uma outra imagem que eu separei como frame também, eu vou clicar com o botão direito dentro do meu frame health bar, vou clicar aqui em UI imagem, ou seja, agora essa imagem aqui é filha do health bar, vou chamar de heart, tem um coraçãozinho só para enfeitar. E aí o que eu consigo fazer é ancorar essa imagem, né, aqui ó, no canto esquerdo. Clico aqui na ancoragem, Shift Alt, esquerda. Olha só que legal. Ancorei aqui, tá? E aqui nessa microimagem eu consigo selecionar uma outra imagem aqui, que é um coraçãozinho que eu coloquei. Olha só que bacana. E agora eu consigo redimensionar isso, de repente 200 por 200, com uma imagem... distorceu, na verdade, a qualidade da imagem, né? O ideal é pegar a imagem com uma proporção legal. Deixa eu ver, preservar aspect ratio, mudar o tamanho. Ficou meio distorcido pelo tamanho da imagem. Acho que 100 por 100 seria legal, mas se eu fizesse 100 por 100, eu teria que diminuir a barra para ficar compatível. Não foi melhor colocar 250 por 250. E vou só ajustar agora manualmente esse coração. Enquanto a gente tem uma health bar aqui. E aí vocês, como são feras na arte, pode fazer um trabalho muito melhor do que esse que eu estou fazendo. É só para dar uma ideia. Agora eu consigo ajustar o frame aqui inteiro, para deixar um pouco mais, deixar um pouco mais centralizado. Vou selecionar os dois objetos. Pronto. A gente tem uma health bar aqui. Legal? E olha só que bacana. Aqui no meu health bar, eu mexo no slide, nessa propriedade slide, e eu consigo reduzir a energia aqui, ó. Olha que bacana. Tá? Como é que a gente consegue reduzir esse valor aqui, né? Na verdade, a gente não está reduzindo o valor nesse caso, o valor mínimo é 100, a gente pode, na verdade, trocar. Eu posso colocar que o valor mínimo é 10 e o máximo, por exemplo, sei lá, o valor mínimo é 1 e o máximo pode ser 10, por exemplo. Então a gente pode ir crescendo daqui, ó, de 1 para 10, certo? Ou então a gente pode dizer que a energia, por exemplo, é de 1 a 100. Então isso aqui esse valor vai estar indo de 1 a 100 aqui também. Você pode configurar o que você quiser. Você pode trabalhar com números mais inteiros, né? Por exemplo, se eu clico whole numbers, ele vai aqui, ó, ele vai quebrando de 1 em 1. Se eu colocar aqui, por exemplo, 5, ele vai de 5 em 5. Eu vou desmarcar isso, não tirar esse chunk, vou deixar valor mínimo 1, vou deixar energia 10. Então, de 1 a 10 está bacana. Então, sei que menor que 10, até 10, na verdade, vai reduzindo energia, certo? Ou eu posso inverter a forma como está sendo carregada a energia, ou seja, começa em 1 e vai aumentando até a 10, ela vai carregando. Você pode mudar, inclusive, o valor, a orientação, você consegue, inclusive, mudar essa cor aqui de transição. Tá vendo essa barra branca? Você consegue mudar essa barra branca também. Esse fill, você consegue estar alterando a cor, que é a barra de trás. Vou colocar uma cor mais escura, olha só que legal. Dá um outro esquema, assim, uma outra ideia de preenchimento. Então eu clico aqui na minha health bar aqui, nesse componente, e olha só que maneiro. E você pode imaginar o que a gente pode fazer com isso, né? Então, por exemplo, imagina que a gente tenha, eu vou usar o mesmo script, mas imagina que a gente tem um botão aqui, ó, dentro do Canvas, tá? Vou clicar com UI, vou adicionar um botão, tá? Eu vou chamar esse botão de atacar, tá? Renomear o texto desse botão, chamar de atacar, e vou posicionar esse botão aqui embaixo, posicionando o texto, posicionar esse botão aqui embaixo da barra, e vou aumentar esse botão, 350 por 200, vou fazer um botão grande aqui, e vou aumentar o texto também, legal? E aí toda vez que eu apertar esse botão, eu quero diminuir, por exemplo, uma certa porcentagem ou um valor aqui, eu quero setar o valor da barra, que eu quero que ela fique. A gente entendeu, por exemplo, que a barra, ela começa em 1 e vai diminuindo até 10, tá? Eu vou criar um objeto de jogo vazio, vou chamar aqui, por exemplo, de Game Controller,
esse vai ser o nome do meu objeto, vou reposicionar ele no centro, como a gente sempre faz, tá? E vou criar um script só para esse cara, vou clicar com o botão direito, Create, C# Script, eu vou chamar ele de Game Controller, tá? Porque a gente está trabalhando numa outra cena. Vou anexar esse script nesse objeto, chamado Game Controller. Então, agora eu tenho o bind desse objeto. E o que eu quero fazer, por exemplo, tá vendo esse health bar aqui? Eu quero pegar esse componente slider do health bar e mexer na propriedade valor. É isso que eu quero fazer. Então, olha só, a mesma ideia, a mesma lógica que a gente fez, né, com os outros componentes, certo? Então, a gente começa em 1 aqui, o objeto valor começa em 1, e o objeto vai até 10 aqui, certo? Então, o que a gente dá para fazer? Vamos pegar uma referência desse objeto, né? Primeira coisa que a gente vai fazer, eu vou abrir esse game controller e eu vou criar uma variável aqui, vou chamar de public game object e vou chamar de slider, tá? Slider object, né? Que é o objeto que eu quero pegar referência, tá legal? Desse objeto, eu quero pegar uma referência do componente dele chamado slider, private slider. Para isso, eu preciso adicionar a UI aqui, né? Unit Engine .ui, a biblioteca para poder acessar os componentes de UI da Unity. Private slider, e aí eu vou chamar de slider aqui, minúsculo, tá legal? Agora, para pegar uma referência do slider, o que eu preciso fazer é simplesmente a slider é igual ao meu slider object .get component, certo? E o componente que eu quero pegar é o slider. Legal? Pronto, aqui eu tenho um bind. Agora o que eu preciso fazer é criar uma função de atacar. Eu vou clicar aqui, ó, public void atacar. E toda vez que eu atacar, o que eu quero fazer é modificar o valor do meu slider aqui. Então posso pegar aqui o slider, ponto, acho que deixa eu ver qual que é a propriedade value. Eu quero subtrair o mesmo cara, né? Eu quero subtrair por ele mesmo um determinado valor. Por exemplo, sei lá, menos 2. É isso que eu quero fazer. Então, vamos ver se isso funciona. Toda vez que eu quero subtrair aquele valor por menos 2. Na verdade, como eu começo em 1, na verdade é subtrair, né? Somar. Eu pego o slider value e somo com o valor de 2, porque ele começa em 1. Então, você vê a redução da barra assim que eu chamo esse evento, né? Pego o valor e somo esse valor, ele mesmo, mais 2. Então, vamos ver o que vai acontecer aqui. Então, eu venho nesse botão atacar. A gente sabe que esse botão atacar tem um evento onClick, eu vou clicar no sinal de mais. Vou arrastar o Game Controller, que é o objeto de jogo que contém o script que eu quero. Aqui na opção de funções, Game Controller, eu tenho, olha só, a minha função atacar. Aqui no meu Game Controller, eu esqueci de passar a referência do slider, que é esse health bar aqui, certo? Então, legal que a engine apontou para mim. Então, eu vou jogar aqui o slider aqui dentro. Agora, se eu apertar play, eu já tenho a referência que eu quero, eu aperto atacar, olha só, ele vai reduzindo a barra quando eu clico em atacar. Perfeito? E aí, o que você pode fazer com isso? Se, por exemplo, como a gente sabe que o nosso slider aqui vai até 10, a gente poderia, a lógica é que a gente poderia fazer o seguinte, ó, se, poderia fazer uma condição aqui, se o nosso slider.value for maior ou igual a 10, a gente poderia dizer que poderia imprimir uma mensagem, por exemplo, imprimir matamos a barra de vida. Legal? Então, olha só que legal. Se eu vier até aqui, agora com aquela condição, toda vez que eu apertar o play aqui, apertar atacar, ele vai reduzir a barra de energia e checar se é igual a 10. Checou, olha só, matamos a barra de energia. Aí você pode disparar outros eventos para construir o que, sei lá, algo mais interessante do que isso, né? Simplesmente uma mensagem. Então, bom, olha só, isso aqui são para te dar ideias de que você tem muito a explorar ainda em termos de elementos de UI. E ideias bacanas de você estar fazendo é você pegar a UI de um jogo que você gosta e tentar reproduzir ela inteira na Unity, fazendo os desenhos, fazendo esses recursos, criando os scripts para dar esses eventos de transição e tudo mais. Beleza? Então a gente discutiu agora sobre
manipular objetos de UI com script, transição de cena, a gente criou um painel de pop-up, e agora a gente vai falar um pouco sobre animação. Para você usar o recurso de animação, olha só que maneiro, você vai em Window, e em Window ele tem várias janelas que você pode estar se utilizando, então uma delas é Animation. Então a gente tem aqui um componente aqui chamado Animation, legal? Ele cobriu a minha tela inteira. Não precisa, quando a gente aprendeu que todas as telas no Unity são dockables, né? Então, consigo clicar e segurar no Animation aqui. Tá absurdamente grande. Eu posso fazer o dock dele em algum lugar na minha engine. Geralmente eu faço esse dock aqui embaixo, junto com o project. Então, eu tenho tabs aqui. Legal? E tudo que você tem num jogo é totalmente passível de animação, tá? Então, como é que você anima um objeto? Eu vou criar um objeto aqui para a gente, dentro de UI, por exemplo, eu vou criar uma imagem qualquer, eu vou usar esse coração mesmo aqui, esse que a gente tem dentro da barra de energia, a gente tem esse coração, tá legal? Vamos usar esse coração aqui. Toda vez que você seleciona um objeto aqui na hierarquia, ele habilita a possibilidade de você criar uma animação para aquele objeto que você selecionou, tá legal? Olha só, eu selecionei o coração, ele já habilitou aqui o botão para mim. Se eu não selecionar nada, ele deveria desabilitar esse botão. Ele manteve a seleção ainda ali ativa, tá? Agora, quando eu seleciono um objeto, ele marca aqui, ó, to begin animating heart, create an animator and animate a clip, tá legal? Então a gente tem o heart aqui como que é o que está selecionado para a gente criar animação. Então vamos criar uma animação para o heart. Então você clica nesse botão e ele pede um lugar para você salvar. Tá? A gente não tem um folder específico para salvar, né? Então vou clicar em cancelar. Vamos lá no projeto e aqui dentro de assets vamos criar um folder chamado animação, folder Animation. E, obviamente que dentro desse folder você pode organizar da forma como você quiser, tá legal? Então vou voltar para aquele componente de animação, que novamente eu selecionei ele através de Window, Animation ou Ctrl 6, tecla de atalho. E agora eu vou selecionar esse coração aqui, legal? Vou clicar em criar. E agora eu consigo salvar essa animação naquela pasta animação aqui, ó, aqui disponível para mim. Não que eu não pudesse da última vez, eu poderia clicar com o botão direito, novo, e criar a pasta aqui. Mas eu achei melhor criar ali na estrutura, tá legal? Para você ver o processo, para relembrar. Aqui na animação, você pode dar o nome da animação que você quiser, né? Então, no caso aqui, eu quero criar, sei lá, coração voando, né? Tipo, heart flying. Então, esse é o nome da animação que eu estou criando aqui, Heartfly, tá legal? Vai ficar dentro desse folder animação. Vou clicar em salvar, e agora, quando eu clico em salvar, ele habilita para mim a timeline, ok? Essa timeline, ela você pode aumentar ela dando zoom com o mouse scroll wheel do mouse, ou dando zoom out também. Isso aí você aumenta essa timeline com o mouse tranquilamente. Você define aqui, por exemplo, eu posso dar um zoom aqui para você ver bem os keyframes, ó, de 0 a 5 e aí vai. E você define o número de samples da animação. Geralmente, jogo 2D, e até recomendo, inclusive, jogo 2D ou jogo de história, que não precisa de tanta precisão de movimento, como o FPS e tal, seja abaixo de 60 frames. Por exemplo, é padrão da indústria cinematográfica o 24, né? 24 ou 30 no máximo, né? Então você usa aqui o número de samples entre 24 e 30. Eu gosto de usar aqui 24 samples cada frame. Olha só como ele redimensionou, inclusive, a nossa barra aqui, tá? Pela quantidade de samples que a gente vai estar utilizando. Depois disso, tá vendo propriedades? Tudo que você clica, ele é animável. Então, por exemplo, você está vendo esse botão aqui esse botão vermelho, Enable Disable Keyframes Recording Mode. Então, se eu clicar nesse botão, olha só, ele está no modo de recording. Então, tudo que eu fizer a partir de agora vai ser gravado. Por exemplo, como eu estou selecionado meu heart aqui nesse coração, eu quero gravar a posição atual desse coração aqui. Então, eu posso vir aqui em Position, e clicar com o botão direito em Position e adicionar essa aqui, ó, Key. Olha só, ele adicionou a posição X
desse meu coração. Então, eu posso clicar com o botão direito no Y também e adicionar essa key. Então, tem essas duas keys aqui. Então, ele considerou como position, X e Y, ele gravou como posição inicial. Olha só que maneiro, tá no modo de gravação, né? Eu posso, no próximo frame, olha só que legal, eu posso trazer aqui, não no próximo frame, no frame 4, por exemplo, eu posso pegar o coração e arrastar para cá, ó, não preciso nem ser por lá, ó, ele já gravou o key aqui, e ele faz, obviamente, a interpolação, né? E aqui no último frame, por exemplo, eu posso copiar esses frames aqui, simplesmente selecionando com o botão esquerdo do mouse e selecionando esses keys, dando Ctrl C, vindo aqui nesse keyframe aqui, dando Ctrl V. Então eu tenho um ciclo inteiro aqui. Se eu apertar play agora, eu vou apertar Disable Keyframes para parar de gravar, e vou apertar play, e olha só que legal. Agora tem uma animação ali, que eu posso estar utilizando. Legal? Então, você pode animar qualquer coisa. Então, inclusive, você pode fazer esse cara, por exemplo, eu posso pegar esse frame 10 aqui, voltar a gravar novamente, e nesse frame 10 aqui, por exemplo, ele voltar e começar a subir. Legal? E aí, eu posso fazer ele voltar para a posição inicial dele, que era essa aqui, ó, que é igual à primeira, né? Vou salvar aqui, ó. Pronto. Então, ele já tem uma animação meio, olha só. Você consegue dar continuidade naquele processo. Então, você consegue também fazer eu vou apagar esses frames aqui para você ver, então consigo selecionar todos os frames, deletar esses frames, voltar para o frame inicial, tá no modo de gravação, eu consigo rotacionar o objeto, por exemplo, você está vendo aqui o eixo Z é de rotação, certo? Então eu consigo marcar a posição de Z agora aqui, adicionar essa aqui, e aqui no, no 4 eu vou rotacionar 180. Eu acho que eu estou rotacionando no lugar certo. Eu espero que sim. Ou teria que ser aqui no Z, vamos ver. Ah, não, desculpa, isso aqui é a posição. Vou dar um Ctrl Z. Totalmente errado. Eu vou marcar de novo a rotação dele, que está aqui, na verdade, rotation. Vou selecionar aqui, adicionar aqui. Pronto, agora eu marquei a rotação dele. Aqui no frame 6, eu vou rotacionar 180. E ele está rotacionando, não sei se você percebeu, em relação ao pivô, tá? Então isso é importante, eu estou vendo essa aqui a rotação em relação ao pivô, tá? E aqui mais para frente, no 12, 360. Vamos ver. Se eu der o play, olha só. E você consegue fazer várias coisas, várias coisas, né, dentro do teu ciclo de animação aqui. Mas aí você fala, pô, legal, eu tenho isso aí disponível e tal, mas como é que eu faço dar play nisso por evento, né? Eu quero configurar isso, eu quero que essa animação toque por um determinado evento, certo? Você pode animar, inclusive texto, por exemplo. Eu vou só dar um exemplo aqui de texto, aí eu vou para essa questão do evento e a gente vai rumo à etapa final aqui para a gente encerrar nosso curso de hoje. Então, por exemplo, eu tenho esse texto aqui, vou aumentar o texto um pouco, e o bounding box dele. Se eu pegar esse texto aqui, por exemplo, ó, criar animação, também consigo, ó, texto animado. Então, clicar em salvar. Então, é só basicamente clicar nesse recording aqui e dizer o que eu quero fazer com esse texto. Por exemplo, eu quero fazer o fade out desse texto. Então, posso selecionar a cor que ele está agora. Por exemplo, eu vou só vou na parte aqui de cor. Vou selecionar a cor que ele está agora, certo? Beleza. E aqui mais para, talvez no frame 15, eu estou com sample 60, lembrar de trazer o sample para 24. E agora o que eu quero fazer, por exemplo, nesse trecho aqui, eu quero fazer com que mudar o alfa dele. Olha só. Legal. Então, mudei o alfa dele. Então, se eu der o play aqui, ó, olha só que legal. A gente tem uma animação de fade in e fade out. Legal? Or só fade out, né? Você pode fazer a fade in de forma separada também. Mas aí é o seguinte, você me pergunta, mas como é que eu faço, como é que eu faço a chamada dessa animação via script?
Quando você faz a animação de um objeto de jogo, ele gera um componente chamado, aqui, por exemplo, dentro do Animation, ele gera um componente chamado animador, que na verdade é um controlador. Esses triângulos aqui são as animações, são os clips. Você pode ver que os clips todos estão em loop. Esse texto aqui, por exemplo, está em loop. Eu posso desmarcar, eu não quero que ele fique fazendo looping. O texto, por exemplo. Inclusive, vou mudar o texto aqui para, sei lá, mais 100, tá? E olha só, dentro desse texto aqui eu tenho um controlador. Esse controlador, ele controla o estado de animação desse meu texto, tá legal? E o estado de entrada é para já dar o play. O legal seria se a gente desconectasse esse estado de entrada. Então a gente pode criar estados em branco. Então, por exemplo, eu posso clicar com o botão direito e criar um estado vazio, empty. Esse estado vazio, eu vou nomear ela aqui, chamar de sem ação. Ou seja, não tem ação nenhuma. E eu posso fazer com que esse estado vazio ele seja o padrão de entrada. Por quê? Set as default state. Porque se eu deixar o texto animado como padrão, assim que eu der o play no jogo, aquele texto animado vai tocar. E eu não quero que isso aconteça. O que eu quero, na verdade, é que através de uma linha de código, eu quero chamar esse clipe aqui para tocar. Então, se eu clicar com o botão direito no meu texto animado aqui e fazer uma transição, eu consigo fazer uma transição para o meu sem ação. Então, eu linko aqui a minha transição. Agora, existem outras técnicas para fazer isso, mas a gente não vai se apegar nisso agora, a gente vai reforçar na próxima aula. Isso aqui é só para você poder fazer seu assignment com maestria, tá legal? Então, agora que você tem essa estrutura, tá? Um estado sem ação e outra animação, que é o texto animado, por exemplo, se a gente clicar no texto, você vê que quando a gente anima um objeto, ele cria um componente, ele adiciona automaticamente um componente chamado animator. E esse componente, ele está linkado com o controlador teu, que é esse text aqui, que é esse controlador que a gente acabou de ver. Ele está linkado com isso. Então, é muito fácil. Já que a gente tem um outro componente, a gente sabe como pegar uma referência de um componente, certo? Então, eu vou lá no meu Game Controller Script, olha só, e vou criar no meu Game Controller, primeiro um objeto de jogo, que eu preciso pegar de referência. Eu vou chamar aqui, ó, public game object, vou chamar aqui de texto animado, objeto, legal. Eu vou criar uma variável privada que a gente já sabe, eu vou chamar aqui de o que a gente quer? O nome da variável é animator, é o que a gente quer, eu vou chamar de anim, legal. E aí o que eu vou fazer para pegar uma referência dele? Simples, eu venho aqui no meu start, e venho aqui e faço o seguinte, eu pego o meu animator, é igual ao meu texto animado object, mesmo processo que a gente já viu, get component, animator. Peguei uma referência ao animator daquele objeto de jogo, tá? O texto animado. E aí eu vou criar uma função para tocar essa animação. Então eu vou, por exemplo, aqui, ó, vou criar uma public void tocar, sei lá, animar texto. E aí, com esse componente aqui, ó, que a gente acabou de pegar, o animator, né? A gente tem algumas funções. Então, por exemplo, eu vou pegar aqui animator.play, é uma função onde eu posso passar uma string com o nome do clipe que eu quero tocar. Então, vamos ver qual que é o nome do clipe na engine. O nome do clipe é texto animado. Esse é o clipe aqui. Legal? Então, eu copio esse clipe, colo aqui dentro e salvo. Pronto, agora eu tenho uma função que me permite tocar aquele clipe ali dentro. Legal? Então eu preciso só passar a referência, não esquecer de passar a referência desse texto que eu animei aqui no meu Game Controller, ele está esperando um texto animado, que é essa referência desse objeto aqui, ó. Porque esse objeto texto é que tem um componente animator. Tá legal? E agora a gente precisa, na verdade, de alguma coisa que dê o trigger nessa animação, certo? Então eu posso usar esse botão aqui ao invés de atacar, ou, na verdade, quando atacar, até melhor, ficar spawnando esse mais 100 aqui de repente. Eu não precisava nem daquela função extra. Eu poderia, por exemplo, copiar esse texto aqui
aqui no meu slider. Toda vez que eu atacar, ele toca aquela animação ali. Então vamos ver se isso funciona. Se eu der o play, coração animado ali, eu cliquei em atacar, olha só que legal. Então, tocou a animação do 100. E aí vai.